Este computador. Vou compartilhar a tela aqui já. Vocês estão vendo? A tela ainda não. Não? Ah, peraí, que eu também fiz errado. Compartilhar primeiro aqui. E agora? Ainda não. Tá carregando o celular. Oxi. Ai, o que que eu fiz? Vocês estão me vendo? Sim, Ah, então tá bem. Ih, tá Boa travando noite. o computador. Espera só um Boa pouquinho. noite. Tá Boa noite. carregando. boa Porque, noite, Vivi. Oiê. Vivi, a Samanta ainda não Oi. entrou. Eu vou te colocar de co-host para segurar aqui, tá? Porque vai que cai e acontece alguma coisa, tá bem? Pronto, Tá. pronto. Eu não sei nem o que fazer com isso, mas Nada. Aí eu consigo entrar de volta. Se cair, Bora, tá. eu Vivi. entrar de volta, não perco aqui as coisas, tá bem? Vamos Tá lá, bom. pessoal? Então vamos fechando os nossos olhos, pensamento em Jesus, pedindo para que nesse momento, a verdade possa envolver assim, de uma maneira bem profunda, a gente nessa aula de hoje, que vai trazer tanto significado para a nossa vida. Então, pedindo para que a espiritualidade envolva a Luísa, que vai fazer a prece inicial, e a Débora, que vai fazer a harmonização. Vamos lá? Samantha, acho que sua tela tá sendo espelhada aqui. Eu tô vendo a sua barra Eu, de tarefa e a gente tá vendo as nossas imagens. Tá bem na frente do Peraí, texto. deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Ah, então, mas é que você tem acesso ao que eu tenho, Uhum. entendeu? Espera só um pouquinho. Né? Mas estava aparecendo para a gente também. Tava É. Uhum. estranho. Ixi, tá travando aqui. Espera um pouquinho. Olha, eu vou fazer o Não. seguinte. Peraí, calma. Vou interromper o compartilhamento e vou deixar ela ler para não dar nenhum problema aqui, tá bem? Vamos lá, Edmilson, pode fazer a prece inicial. ok. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de estar buscando vossos conhecimentos, conhecimentos esse que nos fortalece, nos induz a buscar, tranquilizar, amenizar a nossa jornada neste plano de provas e expiações, os quais conhecimentos nos faz ter mais forças e com uma fé direcionada buscarmos cada dia melhor conhecimento com a prática e assim estarmos próximo ao Senhor com toda essa luz maravilhosa, usufruindo de vossa bondade e vossa justiça, Senhor. Agradecemos por esses professores, esses monitores que se dedicam a nesses momentos, a nesta hora de aula, a nos passar vossos conhecimentos. Agradecemos, Pai, a presença de cada um e que possa sermos abençoados nesta noite, inclusive os que não chegaram, aqueles que não puderam estar presentes, que todo esse conhecimento, toda essa luz maravilhosa chegue ao coração de cada um deles, juntamente com o conhecimento que será passado nesta noite para nós. Com o coração cheio de gratidão, agradecemos e procuraremos ouvir com os ouvidos, sentir com o coração e assim absorver da melhor forma possível essa lição desta noite e praticá-las no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Espera só um pouquinho, gente.
Pronto, deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu acho que eu sei. Você tinha. Pode ler então, Débora. Diferença. Crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. A advertência da importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção de conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação do desenvolveres da vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Legal, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos comentar o que vocês acharam? Então, aqui ele diz que assim, não adianta a gente ficar olhando, né, as coisas passarem, a gente tem que executar efetivamente, né? Não adianta eu assistir todas as suas aulas da Samantha e mais não sei o quê, mais não sei o quê, e ficar estagnada, parada, sem praticar o que a gente tem aprendido, na verdade, né? Exatamente. Então, aqui o final diz bem, né? Em praticar o bem hoje, aqui e agora, né? Então não adianta ler, estudar, falar e não fazer. Acho que a prática é tudo. Mais alguém? Hoje vocês vão participar bastante da aula aí, hein? Por causa de quê, hein? O assunto é tão bom, gente. Vamos lá. E aí? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, a Débora já se posicionou bem. Então vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Bom, Sim, bem-aventurados os misericordiosos. Vocês estão vendo aí a tela cheia de Jesus? sim. Então tá bem. Esse tema em específico, quando Jesus vai falar no Sermão do Monte, ele vem trazer a bem-aventurança e ele também vem trazer a questão do perdão. Então é ele que a gente vai estudar hoje. Para iniciar a nossa aula, eu trago aqui um livro psicografado pelo Divaldo, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda. E ele vem dizer, em um dos capítulos, que no caso aqui foi uma menina que ela estava sendo muito obsediada. Tem toda uma trama, mas ela traz uma frase muito bonita nesse livro, que eu quis compartilhar com vocês. Procurei a Deus e não encontrei.
Procurei a mim mesmo e não achei. Procurei o próximo e encontrei os três. É porque vai ser através do Parei de próximo. falar disso, né, mano? Pessoal, vamos tirar o microfone e fechar o microfone? É porque é através do próximo, nossas atitudes para com o próximo, é que nós vamos encontrar o caminho da redenção. E aí, a misericórdia, ela vem trazer o quê? Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como você pode amar a Deus a quem não viu? Então, é para a gente fazer uma reflexão de nós mesmos. Você viu o seu irmão e você não ama ele porque você não consegue perdoar. E, de repente, é para a gente parar para pensar, para a gente refletir que Deus a gente não viu e a gente diz amar a ele. E fica um contrassenso, porque através de Jesus, ele vem trazer uma série de ensinamentos, todos inspirados por Deus. João, capítulo 12, versículo 21. E aí a misericórdia, amar a Deus de todo o coração, Jesus vem trazer isso. Amar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E amar ao próximo como a ti mesmo. Eis aí a grande chave de tudo. Vamos parar para pensar, vamos fazer uma reflexão aqui agora, todo mundo. Ele diz: amar ao próximo como a ti. Esse é o problema. Porque muitas vezes as pessoas elas têm tantos problemas internos que elas não conseguem nem amar a si mesmas. Como que você pode dizer que você vai amar o próximo como a ti? A que ponto você se gosta o suficiente a ponto de você entender que você vai amar o outro como ele ama você, como você o ama? Como é essa visão do amor de cada um? Então, ela é muito pessoal. Mas a partir do momento que a gente vai entrando num ciclo de aprendizado, a partir do momento que a gente vai lendo, que a gente vai estudando, que a gente vai se sociabilizando, que a gente vai se entretendo dentro das nossas relações, a gente vai entendendo que o relacionamento humano é algo mais difícil que existe. E que é através dele que nós vamos encontrar o caminho da nossa redenção. E aí, a gente precisa se perdoar. Começar a falar de perdão é a gente entender que a gente precisa do auto-perdão, que primeiro a gente também tem que se perdoar, porque nós também fazemos parte de Deus. É um aprendizado, é através das nossas lutas, porque que a gente não pode errar. Porque a pessoa entra nessa questão de não poder errar, porque é o orgulho que está latente nela. Eu não posso errar. Eu sou tão perfeito que eu não posso errar. Se a gente for pegar um caso recente, que eu acho que todo mundo viu, daquela ginasta dos Estados Unidos, ali a gente já começa a pensar, né? Aquela moça, ela teve sérios problemas emocionais. E aí, o que que aconteceu? Ela deixou de ir em uma Olimpíada para poder se cuidar. Então, para a gente tentar entender o quanto isso, na verdade, vem trazer para a gente de malefício quando a gente não se perdoa. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Olha, gente, está meio rabiscada a minha tela. Está muito estranho. Vivi, Oi, você está compartilhando a minha tela aí, mas você está mexendo nela? eu não. Eu Não? tô escrevendo. Não. Que estranho. Vocês estão vendo um risquinho na tela? Sim, tem 3 riscos Tem, azuis. Tem alguma criança arriscando a aula aí.
Nossa, porque lá não estava desse jeito. Começou a aparecer os risquinhos. Pode ser alguém sem querer, porque não precisa estar compartilhado. Eu acho que a primeira É, vez eu fiz isso uma vez. é um lápis que tem É, aqui. alguém Deixa pode eu ser que ver. tenha Ah, tem feito. como apagar. Não, não tem não. Muito estranho. Peraí, deixa eu ver. Eu vou compartilhar aqui de novo. Ah, mas não Pronto. atrapalha, não. Já limpei, já. Hã? Já limpei. Já Já. limpei a tela. Ah, então vamos lá. Então vamos seguir. Gente, deixa eu só colocar aqui no modo apresentação de novo, tá? Uhum. Vamos entender como é que veio, como que surgiu essa ideia do perdoar 70 vezes 7? Então, peraí, deixa eu só colocar aqui que agora eu acho que entrou. Pronto. Deus chega para Caim e pergunta: onde está o seu irmão? Chega para Abel e pergunta: aonde está o seu irmão Abel? E ele respondeu: não sei. Acaso sou guarda de meu irmão? Aqui já tinha acontecido o assassinato, né? O Caim mata Abel. Então, ele diz para Deus, quando ele mata o irmão Caim: minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê hoje, tu me banes do solo fértil. Ele matou o irmão dele, então Deus vai lá e bane ele. Vamos entender que isso daqui, gente, é uma história para a gente entender essa questão do perdão também. E aí, e isso está lá no Velho Testamento, em Gênesis. Hoje tu me banes do solo fértil, terei de ocultar-me longe da tua face, ou seja, ele vai ter que sair dali. E serei um errante fugitivo sobre a terra, mas o primeiro que me encontrar me matará. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a primeira pessoa que encontrasse com ele iria matar ele, porque ele cometeu um crime de matar o irmão. Então, naquela época, a lei era do quê? De talião. Olho por olho, dente por Deus. E aí Deus fala, então eu vou colocar um sinal em você. Mas ele ia ter que sumir dali. Quem te matar, Caim, será vingado por 7 vezes. E aí, Caim conheceu a sua mulher, ele vai para outra região, né? Então ele conhece a esposa dele, e aí ele, nossa, gente, mas apagou bem em cima do meu negócio. Eu não sei o que aconteceu hoje aqui. Eu acho que um hacker entrou aqui, um hacker espiritual, porque não é possível. Pronto, eu vou fazer assim para a gente ler melhor, porque senão eu não vou conseguir ler esse pedaço aqui, e não vou mesmo, olha. Bom, aqui ele vem dizer que Lameque colocou um sinal sobre Caim, a fim de que ele não fosse morto caso alguém venha encontrar ele. Ficou claro para vocês até aqui? E aí, Caim, ele conhece a sua mulher, que deu à luz a Enoque, e tornou-se um construtor de cidade. E aí Enoque nasceu de Irade. Irade gerou Maviel. E Maviel gerou Matusael. E Matusael gerou Lameque. Quem é Lameque? Lameque, agora a gente vai entender quem é ele aqui. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Selá: ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutai a minha palavra. Eu matei um homem por uma ferida e uma criança com uma contusão. É que Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Para a gente entender como que era a lei de talião naquela época, de olho por olho e dente por dente. Até aqui tudo bem? E depois Jesus? Jesus, ele vem dizer, mestre, Pedro vem perguntar para Jesus, quantas vezes devo perdoar? E Jesus responde, não só 7 vezes,
mas 70 vezes 7. Então, ele vai lá na origem da Gênese, onde era olho por olho, dente por dente, e traz isso na forma de perdão. Ficou claro para vocês? Deu para entender Sim, até aqui? sim. O seu slide não está em formato de apresentação para gente. Então, eu tinha tirado, sabe por quê? Porque eu tinha colocado aquela historinha da Bíblia e estava um quadradinho. E continuou esse quadrado aqui. Eu não sei o que que aconteceu. Não sei o que aconteceu mesmo, Vivi. Estou tentando entender. A gente não vê, a gente vê o slide, descompartilha e põe de novo. Será que não? Eu acho que eu vou fazer isso. Espera só um pouquinho, A gente. gente está vendo normal. Agora vocês estão me vendo. Ficou Sim, claro para vocês essa questão do perdão? O quanto ela representa? Ela vem lá do Velho Testamento. E o que Jesus vem sim, ele vem transformar toda essa lei de talião, de olho por olho, dente por dente, na lei do amor, explicando o quê? Que seria muito importante que todos nós perdoássemos. Espera aí que eu vou só tentar agora fazer aqui. Pronto, gente. Agora eu vou compartilhar de novo, tá? Olha, agora ficou um branquinho, mas já está melhor. Não sei o que aconteceu. E Jesus vem dizer que perdoa sim, e que perdoa 70 vezes 7. Bom, aqui é para a gente entender também que esse caminho, quem gerou não foi o Criador. Esse caminho de olho por olho, dente por dente, de ação e reação, toma lá da cá. Porque se ele veio trazer o amor, quem é que trouxe esse caminho obscuro? Esse caminho obscuro fomos nós. Então, fica muito claro que a ausência do amor é a presença do egoísmo. Porque primeiro vem a questão do nosso orgulho, que a gente não pode errar. Então, começa da gente mesmo não se perdoando, o fato da gente não se perdoar. Depois passa para o outro e depois vem o egoísmo. Jesus vem com uma outra proposta, um pouco mais ampla, mais humana, que é o amor e a compreensão. E aí, para a gente começar a falar de perdão também, a gente tem que falar de reencarnação. Nicodemos, ele vai procurar Jesus e ele pergunta: como é que um homem velho pode nascer de novo? E Jesus vem dizer: será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E o que que Jesus diz? Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Do que vocês acham que ele estava falando aqui? reencarnar. Da reencarnação. Qual é o objetivo da reencarnação? A evolução. Para que a gente também possa perdoar. Purificação. Para que a gente também possa perdoar. Gente, espera só. Oi, gente, ficou mudo só para mim? Não, ficou mudo. É porque Eu coloquei mudo aqui, eu só estou tentando arrumar alguma coisa aqui para ir mais rápido. Ah, tá bom.
Pronto, gente, era só para ver se vocês estão vendo a tela aqui, tá tudo bem? Sim. Então Sim, vamos lá. No livro Boa Nova, é um livro psicografado por Chico Xavier, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda. O Tiago era um dos apóstolos de Cristo, um dos escolhidos. E aí ele vem perguntar para Jesus. Quer dizer, ele vem dizer que ele entende, mas numa forma de pergunta. Então, vamos entender o diálogo que ele teve, que é para a gente entender esse contexto de ação e reação. E aí, Fábio, eu vou pedir para você prestar atenção no texto, porque isso vai se encaixar nas suas dúvidas que você vem tendo em relação a perdão, às nossas aulas. Tudo bem? Senhor, Tudo. compreendo agora o mecanismo do resgate. Vamos ver o que ele quer dizer, né? Ele diz que ele está compreendendo, mas observo que o mundo precisa de escândalo e sofrimento. Desde que o devedor, para salvar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome lugar com a mesma dívida. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele entendeu, mas ele entende assim que para que as coisas se resolvam, tem que ter um escândalo, tem que ter sofrimento, para que o outro possa saldar o seu débito. E Jesus diz para ele: vamos lá. O mestre entendeu a amplitude da objeção e esclareceu. Dentro da lei de Moisés, como se dá o processo de redenção? E Tiago responde: também na lei está escrito que pagará olho por olho e dente por dente. Olha, ele é tão convicto desse erro que ele diz também. Então, ele está incluindo com esse também o quê? A lei de Jesus. Só que aí Jesus disse: como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não têm sentido. Ainda não ponderastes, talvez, que o primeiro mandamento da lei é a determinação do amor. Então, vamos prestar atenção. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o seu entendimento. E ele vem dizer: como poderá alguém amar o Pai aborrecendo a obra? O que ele quer dizer? Que se todos nós somos irmãos, nós somos obras de quem? Que Deus criou, nos criou. Nos criou o Espírito, né? Trouxe para a gente a nossa consciência, para que a gente pudesse gravar todas as leis divinas. E como que você pode dizer que você ama a Deus, mas você não perdoa o seu irmão? E ele é a criação de quem? E quando a gente estabelece a oração que Jesus nos trouxe, lembra que eu levei isso para uma aula para vocês, quando ele fala Pai Nosso? O que ele quis dizer? De todos os líderes, foi o que aproximou Deus em nossos corações. Por quê? Porque quando ele vem dizer Pai Nosso, ele vem dizer que todos, sem distinção, somos irmãos. E que todos somos criação de Deus. Ficou claro até aqui? Mas o mais importante que ele vem dizer, que acima dos nossos erros existe o amor. Então, uma vez eu estava dando uma aula e uma aluna me perguntou: professora, mas as pessoas que se suicidam, essas pessoas como que ficam? Elas vão ficar lá até o tempo que restou para elas, lá no Vale dos Suicidas?
Por exemplo, se ela tinha que viver 80 anos e ela morreu com 20, ela vai ficar 60 anos lá no Vale dos Suicidas? E eu respondi que não, mas era assim que ela tinha aprendido. Por que que não? Vocês conseguem me responder por que não? Acho que vai do mérito que a pessoa tem, de quanto ela se redime, de quanto ela perdoa. Tirar a vida, Vivi, não condiz. Não condiz. Sim, Mas o que determina aquela pessoa sair antes do tempo, Fábio? O que determina? Não sei. Será que é o perdão, o auto-perdão? E o que mais? Misericórdia. Ó, a Misericórdia. resposta está aqui nesse texto. Vamos lá, gente. Faz a pergunta de novo. O que determina que essa pessoa não fique ali o tempo todo? Todo esse tempo que imaginávamos ter. Vamos desmistificar um pouco essas coisas, né, gente? A resposta ela está bem diante dos nossos olhos. A gente sabe que tem consequências os nossos atos. Ninguém está falando que a pessoa vai passar impune. Mas o que determina a não ser dessa maneira que a gente está colocando? O amor. Aprender a gostar de você Muito bem. mesmo e aí, consequentemente, a Deus? Aqui, ó, a Vani disse, o amor. Está no texto, gente. Ele está assim, ó, do não adulterarás, do não cobiçarás, não matarás seu pai, não tirar sua vida. Todos os mandamentos está a lei do amor. Entenderam? E através do que esse espírito vai vir se depurar? Vocês estudaram isso. Através do perdão, do arrependimento, através das reencarnações. Perceberam como é profunda essa aula? Eu modifiquei a aula do ano passado para vocês, porque eu percebi que vocês estão achando que ainda nós estamos na lei de Talião. E não é. Quando vocês lerem o livro Ação e Reação, entendam que a reencarnação ela vem com uma oportunidade única para o perdão. Ficou claro até aqui? Sim, é que eu acho que são duas coisas diferentes, Giovana. A partir do momento que eu vou falar por mim, né? Que eu Uhum. falo que é difícil perdoar, não significa que eu não queira perdoar. Uma Não é coisa, querer, mas é entender. não, mas entender sim. Agora, você colocar em prática não é fácil. É São claro, mas eu vou falar sobre isso aqui na aula. Eu vou falar sobre isso aqui na aula. Como que a gente começa a perdoar? Calma, entender, eu acho que a maioria entende, né? mas Mas é aí, quando a difícil, gente coloca o amor acima dessas coisas, fica um pouco diferente. claro. E aí tem vários exemplos aqui que vão ajudar muito vocês. Eu garanto que sim. Mas se a Vamos gente lá. for pegar o pé da letra, porque assim, uma coisa que me chama muita atenção, ó, tudo é interpretação e vai daquilo que a gente acredita. A gente pegou agora um texto de Abel e Caim bacana, né? E tá falando ali. Mas até Deus, se a gente for ver assim, teve os momentos que não perdoou humanos. Então tem o dilúvio, né? Tem as fases que E Deus você também tem tem que entender. o rancor dele ali, ele limpa a terra ali, né? Então, mas Então eu aí vejo a isso gente como tem que psicologia, entender. e A gente senão nem Deus perdoa. Então, mas daí a gente tem que entender, Fábio, uma coisa assim bem interessante. A gente tem que entender que essas coisas acontecem porque elas são provocadas pelo homem. Vamos pensar o que está acontecendo nesse momento aqui na Terra. E que isso vai trazer de consequências futuramente esse desmatamento. Então, não é Deus que pune, são as nossas atitudes. E a gente precisa, muitas vezes, entender com a dor, porque ela é pedagógica. Porque muitas vezes a gente nem sempre consegue se colocar no lugar do outro.
A gente fala, a gente reproduz, se coloca no lugar do outro. Você faria isso? Você gostaria que fizesse isso com você? Você não sei o que lá. Mas na hora que a gente vive aquele momento, tudo modifica. O ensinamento, ele internaliza dentro de nós. Agora vamos lá. Agora, vocês estão vendo essa tarja preta que está em cima do meu ou é só eu que estou vendo? Vocês estão vendo o texto Ah, limpinho? sim. Então, Fábio, você lê para mim, porque para mim está a tarja preta ainda aqui, e aí o que que acontece? Eu não consigo ver uma parte do texto. Tá. Pode ir? Todas as criaturas, vamos lá. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá, mais tarde, um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Entenderam? Ficou claro? Então, agora vamos colocar um exemplo aqui. Quando a vítima, quando a vítima, ela sente aquela dor, mas ela passa a compreender a dependência do outro com algumas coisas, a sua fragilidade, ela passa a entender que aquela dor está fazendo mal para todo mundo. E aí, aos poucos, a gente vai internalizando muito mais esse perdão. E eu trouxe esse texto porque eu acho interessante que vocês tenham aquela questão, e tem um outro muito bonito no final, que ele traz essa questão do certo, do errado, porque ficou também muitos pensadores na época, como Nicodemos, mas por que essa história de perdão? E a gente vai começar a entender isso. Até para vocês lerem os livros que vão vir o ano que vem, de uma outra vertente, com uma outra vertente. É preciso a gente, pelo menos, entender. Agora, o perdão, Fábio, ele vai vir, é uma construção, ele vai vindo com o tempo. Mas a gente já entendendo o mecanismo de ação e reação, que não é toma lá da cá, entender que se o assassino de hoje vai, então ele vai ter que morrer. Gente, não dá, não dá. Vamos abrir um pouquinho a cabeça para a gente poder tomar uma outra dimensão, até para as coisas ficarem mais leves. Esse negócio de tudo, tá pagando. O perdão das ofensas. Como a gente treina o perdão? Então, vamos parar para pensar? A gente vai treinar o perdão no nosso dia a dia, com as pequenas coisas. Sendo um pouco mais flexível com os nossos parceiros, sendo mais flexível com as pessoas que a gente encontra na rua. Porque não é possível que você acha que você vai perdoar tão fácil, sendo irredutível no mínimos detalhes. Então, esse treinamento, ele vem antes, para que o perdão não chegue para nós como uma coisa, como se fosse uma novela mexicana, eu te perdoo. Não, gente, pelo amor de Deus, você vai treinando no seu dia a dia para que as coisas possam ir acontecendo. No momento que você passa a ser mais flexível com as pessoas que você vê, que tem na sua casa, no seu trabalho, nas situações que vão acontecendo no dia a dia. Quando chega aquele momento difícil, vamos ver aqui como é que ele está. É a sua prova. A gente sabe que é a nossa prova.
Chegou, o meu professor chegou. É ele, aquela pessoa difícil, que vai me aplicar o teste para saber se eu realmente consigo perdoar. Ficou claro? Então vamos lá. O orgulho que permite que desfazemos a lei contrária da caridade. Então, às vezes a gente está ali no orgulho. Agora, a Vani levantou a mão, mas deixa eu só falar essa parte, Vani, aí eu já te chamo aqui para você fazer a sua pergunta. Pensar nas pessoas que amamos. Então, vamos lá. Agora eu gostaria que todos vocês, sem nenhuma exceção, quem tiver com a câmera aí fechada, vamos abrir, e vamos tentar fazer um exercício, todos nós. Vocês não precisam me falar, eu pensei no meu irmão, eu pensei na minha mãe, eu pensei no meu tio, no meu cachorro, não precisa. Mas é só para que vocês passem a refletir. Aconteceu um crime muito grave. E aí acabou tirando a vida de uma pessoa, de um inocente. Junto com essa pessoa, também morreram crianças durante esse assalto. Vamos colocar assim. Agora eu quero que vocês pensem numa pessoa que vocês realmente amam. Porque eu tenho 4 irmãos, mas sempre tem uma pessoa que a gente se identifica mais na família que a gente gosta. Mas não precisa ser uma pessoa da família. Vamos pensar numa pessoa que vocês realmente amam. Todo mundo pensou? Agora vamos pensar assim. A pessoa que vocês amam estão envolvidas nesse crime. Como vocês acham, como vocês gostariam que essa pessoa fosse tratada? Dá para refletir? Sim. Giovana, você está falando para refletir como se a pessoa que nós amamos fosse a autora do crime, é isso, né? Exatamente. Como você Tá. gostaria, Léo, que essa pessoa que você pensou, ela cometeu um crime, ela errou. Ok, ninguém está discutindo a veracidade dos fatos. Ela realmente errou e assumiu, fui eu que matei. Todas aquelas pessoas. Tá certo. Como você gostaria que ela fosse tratada diante desse crime que ela assumiu, que ela confessou? Se tem arrependimento ou se não tem, é o que menos importa, mas mexeu com uma pessoa que você ama. Como você gostaria que essa pessoa fosse tratada? Eu gostaria que ela tivesse a compreensão dos outros, dos motivos que levaram até isso, que fosse tratada com dignidade do ser humano que é, falho que é, que as pessoas tivessem essa compaixão e esse entendimento, apesar de que eu sei que é extremamente difícil pensar sobre essa ótica, né? Quando você está envolvido naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, você tende a pensar com muita raiva, não raciocinar. Mas o meu entendimento é que eu gostaria que essa pessoa fosse vista com compaixão. Vocês entenderam? Agora, olhando dessa vertente, Léo, eu te faço uma pergunta. Fica difícil ter compaixão? Fica muito difícil? E fica. Fica difícil você conseguir olhar para o outro como um ser humano que erra como nós? Então, agora, vamos pegar aquela história de Caim e Abel. Vamos prestar atenção? Adão e Eva. Eu sei que vocês vão dar risada de mim, mas vamos lá, vamos descontrair um pouco. Adão e Eva, eles tinham tudo no paraíso. É um conto, gente. Mas vamos lá, vamos aproveitar desse conto para a gente tirar uma lição.
Eles tinham tudo no paraíso. Deus era o único empresário do mundo, só existia ele. Nem tinha Jesus ainda. Eu acho que é o único ensinamento que está ali que ninguém cita o nome de Jesus. E vamos lá. Aí o que que aconteceu? Os dois. Deus foi dar uma voltinha e eles comeram um fruto proibido. Foi a única exigência que Deus fez. Pronto. Ali já começou tudo. Adão e Eva, justa causa. Dali para frente, as coisas só foram se mostrando. Caim, Adão e Eva foram gerados Caim e Abel, ok? Eles geraram a Caim e Abel. Veio o assassinato, e aí a gente já começa a imaginar a família mais certa que tinha para dar no mundo ali no começo. O que que aconteceu? Então vamos parar para pensar, gente, que o erro ele já vem como um símbolo desde a Bíblia lá atrás, desde lá de trás. É tão fácil a gente imaginar, não é? Vamos lá. E aí, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Oh, gente, desculpa. Jesus vem dizer para a gente se reconciliar com os nossos adversários, porque a morte ela não nos livra dos nossos inimigos. Enquanto você está aqui e aquele inimigo partiu antes de você, vai ser um dia vocês vão se encontrar. Então, enquanto está todo mundo aqui junto, a gente pode aproveitar, pelo menos, para a gente repensar na situação e entender aquele ser humano na íntegra, porque tudo aconteceu. Por que que aquela pessoa tem tanta raiva de mim se a gente sabe que a vida não acaba depois que a gente morre? Quem veio lá atrás? O que eu fiz para aquela pessoa? E a gente faz um apanhado geral. Um dia a gente vai ali, olha, gente, olha, Adão e Eva, ele estava na vantagem. Ali não tinha cunhada, ali não tinha sogra. Era uma família que tinha tudo para ser feliz. Vamos pensar? E aí, agora aqui, a gente tem que pensar. Se um dia a gente vai ser sogra, então a gente trata a nossa sogra bem. Porque os papéis, eles vão se invertendo o tempo todo na nossa vida. É claro que a gente vai discutir, mas depois que a gente tem um entendimento de tudo isso, fica um pouco mais fácil. Vamos lá. Nesse livro, Divaldo vem falar, ele vem trazer para a gente algo que te deixa um pouco mais leve em relação ao perdão. Acerte-se da pessoa a quem você prejudicou. E o que que você deve fazer imediatamente? Se desculpar. Demonstra o sincero arrependimento e busca reabilitar-se diante da salutar atuação a favor do ofendido. Ou seja, você pode chegar para a pessoa e falar: o que eu posso fazer para reparar todo esse mal que eu fiz? Se você assim proceder e ele lhe perdoar, prossiga em paz. Se perdoa. Não fica com aquele negócio dentro de você se você já pediu perdão e a pessoa te perdoou. Se ele não lhe facultar o perdão, ou seja, se ele não te perdoar, o problema é dele. Você já pediu perdão. E se, porém, você se reconciliar com ele, agora ele vem dizer uma coisa muito interessante. Se ele não lhe facultar o perdão, o problema é dele. Se, porém, você não se reconciliar com ele, aí o problema é seu. Vocês perceberam? O que que o Divaldo vem trazer para a gente em relação ao perdão? Você pede perdão. Você fez a sua parte. Se a outra pessoa não te perdoou, o problema é dele. Agora, se você não for pedir perdão, não for resolver essa situação, aí sim, o problema é seu.
Vamos lá. O perdão se torna necessário. Considera o processo, Edivaldo ele vem trazer isso, né, para gente, que considera o processo de evolução moral e espiritual como sendo uma emergência, dando-lhe prioridade em todos os investimentos que lhe sejam possíveis aplicar. Por que que ele fala isso? Porque quando a gente tem raiva das pessoas, gente, a nossa vida não anda. Enquanto você nutre esse sentimento de ódio que você não consegue se libertar dessa raiva e não tenta sequer perdoar, olhar o outro e ver as suas fragilidades, a sua vida não anda. Porque você nutre aquele pensamento. E como a gente estudou em vida e sexo, uma hora vem essa reparação. Lutas abençoadas. Vamos lá. Agora, vamos ver essa história aqui, que ela é bem bacana. Vamos prestar atenção nela, que ela é bem interessante. A Guerra da Turquia, Divaldo vem contar que ela durou de 1915, mais ou menos, a 1917, contra a Armênia. Pode falar, Léo. Pode falar, seu microfone está fechado. Pronto, agora eu consegui. Tava com um probleminha aqui. Pode falar. É, eu só quero contar uma história que ela é muito, muito forte sobre perdão. E que eu presenciei ela ao vivo. Ao vivo que eu digo, eu estava vendo a TV naquele momento. Pode Porque falar. é muito fácil falar de perdão quando você está com a cabeça fria, quando você já refletiu, quando você teve tempo de processar algum acontecimento, e aí esse se torna mais fácil. Foi sobre um crime que aconteceu em Blumenau, eu acredito que foi no ano passado, em que um cidadão lá invadiu uma creche e tal, e atacou algumas crianças, né? Lembro desse filme, passou aqui na televisão também. E o que acontece? E naquele momento os pais foram chamados lá logo depois do crime, e a reportagem pegou um pai saindo da creche exatamente no momento em que ele descobriu que o filho dele tinha morrido. O repórter perguntou para ele: qual é o teu sentimento nesse momento, agora que você passou por essa tragédia? E aquele pai falou assim: eu sou um cristão, eu sempre acreditei em Deus e sempre ensinei o meu filho a acreditar em Deus. Então, se eu falar para você que eu nesse momento tô com raiva, eu tô mentindo. Eu quero perdoar esse cara que matou meu filho. De todo o meu coração, eu perdoo ele. E desejo que Deus também perdoe ele. Olha que bacana. Então, naquele momento, né, de dor, de sofrimento, de tragédia, ele conseguiu manifestar realmente o Uma perdão. elevação espiritual, né? É, Essa história aqui, ela também é bem bacana. Na Guerra da Turquia, tinha uma população mais ou menos que era em média de 3 milhões de pessoas. Nessa guerra, morreu exatamente 1,5 milhão, 1,6 milhão armênios. E foi muito interessante aqui isso que aconteceu. Vocês vão entender. Eles entraram numa casa no momento assim que a família estava tomando café, invadiram a casa. Era um casal e duas meninas. E aí eles violentaram uma das meninas, né? A tropa que estava lá violentou uma das meninas. E a irmã mais velha viu tudo. Fizeram coisas absurdas com as meninas, com essa menina. Mataram o pai e a mãe. E o que que fizeram com essa daí mais velha? Com a mais velha. A mais velha, ela foi colocada num prostíbulo que tinha ali perto. E um dos chefes era um cara lá da tropa, que eles iam lá para se divertir com as meninas. Enfim, essa menina foi abusada durante muito tempo, muito tempo. E ela viu tudo isso acontecendo com o pai e com a mãe dela. Com a irmã que foi violentada, imagina como essa pessoa não ficou. Ela consegue fugir.
desse lugar. E ela vai para Istambul. Ela consegue fugir. E aí, ela quando ela foge para Istambul, vocês podem ver esse vídeo do Divaldo depois, viu? Que é o nome do vídeo é esse, é, Como Perdoar o Passado e Ser Feliz. Esse vídeo é muito bonito, por isso que eu coloquei aqui o nome, para se vocês quiserem depois buscar na internet, busquem, porque é bonito. E aí, o que que aconteceu? Depois de muito tempo, ela começou a estudar enfermagem. Quando ela foge para Istambul, ela começa a estudar e ela vai trabalhar numa clínica. Ela vai trabalhar numa clínica e um dia chega um caso muito grave. A pessoa tinha uns problemas de pele, umas feridas. E aí só atenderam aquele caso porque ele era uma autoridade. Vamos dizer que é assim, ele era uma autoridade e foram lá e atenderam aquele cara. Tudo bem. Aí o dono da clínica falou: Olha, você, falou para essa enfermeira, você vai ficar com esse caso. Você fica com ele, faz tudo que você puder. Ele não tem muito tempo de vida. Ele vai ficar, acho que uns 2 dias ele vai morrer. Só que aí ela foi cuidando com tanto desvelo, foi cuidando, foi cuidando, foi cuidando, foi limpando daquelas feridas. E aí ele foi melhorando. Ele foi ficando bom, foi passando uma semana, 2 semanas, 3, teve alta. Quando ele chegou na clínica que ele teve alta, que ele estava ali na entrada ali da recepção, ele pede para agradecer, né? Ele agradece, chama o dono da clínica, olha, eu quero agradecer, porque eu realmente não tinha mais perspectiva de vida devido à minha doença, o meu problema, né, as minhas lesões de pele, e eu estou indo hoje de alta para minha casa. Aí ele falou, você não tem que agradecer a mim, você pode agradecer foi a enfermeira, porque ela cuidou de você única e exclusivamente. E esse mérito é dela, é de todo o esforço que ela teve para você ficar bem. E aí ele falou assim, então chama ela aqui. E aí, na hora que o dono da clínica chama, ela fica meio sem graça. Aí ele pegou e falou assim, o sotaque que você é armênia? Na hora que ela vai se apresentar, ele fala, você é armênia? Eu reconheço a sua voz. Ele falou, sim. Ele falou assim, eu já estive na Armênia. Ela falou, eu sei. Ele falou, você sabe? Você me conhece? E aí ela vem dizer para ele, sim, você esteve na Armênia e você esteve na minha casa. E você deixou que violentassem a minha irmã, deixou que acabassem com a vida dos meus pais. E eu fui jogada num prostíbulo. Na hora, ele gelou. Ele ficou totalmente sem ação, ele ficou totalmente sem chão. E você cuidou de mim desse jeito. E ela disse que no momento de desespero, ela consultou o livro preto. Na verdade, ela quis dizer que naquele momento de dor, de desespero, ela foi buscar Jesus através dos ensinamentos dele. E ele vem dizer do perdão. Então, eu te perdoei quando eu te ajudei, quando eu vi você nessa situação. E ela não aperta a mão dele. Ele estende a mão, mas ela não aperta a mão dele. Então, eu perdoei. O maior ato de perdão que ela poderia dar, que naquele momento, ela poderia ter dado veneno para ele. Ela poderia ter feito qualquer outra coisa, porque olha a situação que essa moça passou. E o melhor ato que ela fez ali no momento foi cuidar, foi a responsabilidade diante daquele trabalho que foi determinado para ela. Ele segue a vida dele, vai embora e a moça continua trabalhando na clínica. Vocês entenderam que o perdão é uma coisa que você não precisa ser amigo da pessoa.
ela conseguiu mostrar, imagina que ela viu todo aquele momento de dor, ela viu a destruição da família dela, que aquele homem causou ali no momento da guerra. E o que ela fez com isso? Então, é o que nós vamos fazer diante dessas situações. Ela teve os momentos de ódio, ela teve os momentos de desespero dela. Todos nós temos. Mas ela, naquele momento em que viu ele naquela situação tão fragilizada, ela teve compaixão por ele. Agora, o que ele vai fazer da vida dele com isso, esse é um problema dele. Vocês leram lá. Agora, o que ela fez naquele momento foi problema dela. Ficou claro? Sim. E aí, gente, dentro do capítulo, ele vem trazer essa questão do argueiro e a trave no olho. Porque muitas vezes a gente olha os defeitos do outro, mas a gente não consegue olhar os nossos. A gente não consegue perceber o quanto de defeito a gente tem e as coisas que a gente muitas vezes faz e não consegue perceber. Às vezes, a gente não consegue perceber que o que você faz se torna muitas vezes até mais grave que o outro. Mas a gente julga, a gente condena. E é o tempo todo assim. Quando a gente está assistindo televisão e a gente está assistindo um futebol, e aí tem um jogador mais velho, o que que a gente faz? Ah, já está velho, esse cara não está conseguindo mais correr, o que que ele está fazendo aí? A gente fala tanta besteira, a gente diz tantas coisas. Imagina para a pessoa ouvir, se ela tivesse que ouvir aquilo que a gente está falando ali na televisão, porque é uma pessoa que está ali. E o que você está desejando, né? Não é uma imagem de computador, não é uma magia. Aquilo é só uma tecnologia, uma televisão, é uma imagem que está vindo, mas é uma pessoa que está ali do outro lado. Agora, vamos pensar assim: o que pensaria se visse alguém fazendo o que eu faço? Então, vou transferir o que eu faço olhando o outro fazendo. O que eu pensaria da pessoa? Então, é a gente também se transpor para fora e pensar nas nossas atitudes. Ficou claro até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Então, vamos lá. E é permitido repreender os outros? Kardec vem trazer isso nessa lição. Se ninguém é perfeito, seria permitido observar as imperfeições alheias? Aqui era um pontinho de interrogação, eu coloquei reticência, gente, desculpa. As imperfeições alheias, podemos observar? O que que vocês acham? A gente pode olhar as imperfeições do outro? Por que, Fábio? Você está aí chacoalhando a cabeça. Vamos lá. Olhar pode. E aí, o que que você faz com isso? Olha e aprendo, né? Tentar não repetir. Acho que pode olhar, sim, falando sério. Ah, você se saiu bem. É É, útil. E é útil revelar o mal dos outros? O que os outros fazem de ruim? Vai ser aí útil? acho que não. Aí não, né? É diferente. Mas acho que você observar, falando sério mesmo, né? A gente olhar e aprender e não querer aquilo, eu acho que até é uma forma de aprendizado. E por que que a Agora, o gente fala? revirar o mal, não. E por que que a gente fala? Olha, gente, eu não vou lembrar direito, mas Sócrates, ele tinha um discípulo, né? E aí o rapaz chegou todo afoito para contar uma história e ele falou que tinha que passar pelos 3 crivos. É verdade? É útil? E se agora a última coisa eu não lembro. E se acrescentava alguma coisa, eu acho que era uma coisa assim. Então, é essas coisas que a gente tem que pensar, né? Porque se imaginar que Sócrates veio antes de Cristo e a gente ainda não aprendeu, e a gente ainda não aprendeu. Então, vamos lá. E ele vem dizer o quê?
Se considerar, ai, gente, peraí, eu acho que eu voltei, espera só um pouquinho. Então, a gente tem que pensar na moderação com que a gente vai chamar a atenção do outro, na intenção e sem rebaixar o outro. Se for algo para você dizer para o outro, que é para acrescentar, está dentro do capítulo. Você pode falar, mas você não precisa chamar a atenção na frente de todo mundo. Você pode ser um pouco mais solidário com o entendimento do outro. Ficou claro? Vamos lá. E você não pode causar constrangimento, assim, com as pessoas, sair gritando em público, ah, você fez isso, ai, presta atenção. E se a gente começar a treinar essas coisas tão pequenas diante do perdão, isso tudo, daquele perdão maior, de algo maior que nem aconteceu nessa história que o Léo contou, nós já estamos mais treinados no meio do caminho para olhar a situação de uma outra maneira. E aí, Jesus, ele vem mostrar para a gente a fragilidade de Pedro no momento que ele está andando ali na água e ele fala: olha, eu também posso, então me leva até você que eu quero ver se eu consigo andar. E tudo bem, Jesus vai. E por que que ele resvala? Ali naquele momento ele cai. Ele cai porque ele perde ali uma questão da fé. Ele resvala pela fé, pela falta de confiança. E Jesus, em um certo momento, ele vem dizer, ele vem falar que o homem do mundo, ele é mais frágil do que perverso, quando Pedro nega ele 3 vezes. Em nenhum momento Jesus condenou nem quem negou ele. E aqui o credor incompassivo. O que acontece com o credor incompassivo? Ele está devendo um dinheiro para o rei, uma quantia exorbitante, que ele mesmo não conseguia pagar. Ele não conseguia pagar. Então ele pede, pelo amor de Deus, não leva a minha casa, que não sei o que, me perdoa, eu vou tentar pagar essa dívida para você. E tudo bem. O senhor fica com dó e fala, tudo bem, vai, então segue e vai embora. Só que no meio do caminho, quem ele encontra? Ele encontra uma pessoa que deve para ele. E aí, o que que ele faz com essa pessoa? Você vai ter que me pagar, eu quero dinheiro, porque senão eu vou te matar. E aí, aqueles soldados que estavam acompanhando toda essa situação aí que ele pediu, pelo amor de Deus, eles voltam e contam para o senhor o que ele fez, com quem ele devia. E aí o senhor vai lá e fala que ele é um ingrato e que ele perdoa aquilo que ele o perdoou, a dívida dele, mas ele não teve compaixão com o outro. E aí serve de lição para a gente essa parábola, para a gente pensar. Aqui é a misericórdia que ele teve com o outro, quase esganou o outro para pagar ele, enquanto o outro perdoou. Vamos lá, gente. Agora, essa última parte é de Nicodemos. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Vamos prestar bastante atenção. Como o Fábio já leu aquela parte de Tiago, eu vou pedir para o Léo ler essa parte. Você pode ler, Léo? Posso sim. Então vamos lá. Léo, é bem comprido, mas é que o meu computador, ele fica com uma travinha assim de vocês aparecendo e com todo o compartilhamento em cima da tela e eu não consigo ler tudo. E aí Tá eu bom, queria que você lesse. Em alguns tá momentos, bom. se alguém tiver dúvida, pode levantar a mão ou então eu peço para o Léo esperar um pouquinho, só para a gente facilitar o entendimento. Vamos lá? Vamos lá. Nicodemos chama por Jesus. Nicodemos roga a presença de Jesus em oração. Nicodemos, o que pretendes de mim? Senhor, tenho o pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção.
Porque te banqueteaste com pecadores e tantas vezes te referiste quase rudemente aos fariseus, leais seguidores de Moisés? Acaso estão certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Então, aqui só para a gente entender uma coisa. Nicodemos, quando ele vai dormir, ele pede um encontro com Jesus. Jesus já havia partido desse mundo aqui. Então, o que que acontece? Esse encontro é à noite, é um encontro espiritual. Ficou claro para vocês? Então, vamos lá. Jesus respondeu com inflexão de brandura inesquecível. Nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer aos sãos, e sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus, dos felizes que desprezam os infelizes? Se todos somos filhos de Deus, de que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Ficou claro aqui para todo mundo, gente? Então, vamos lá. Messias prosseguiu: porque dispensaste tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa, sem visitar os lares pobres que lhe circundam a moradia? É porque Zaqueu era um cobrador de impostos implacável, mas ele tinha sede de saber, ele sabia que ele já estava no caminho errado. E quando ele encontra com Jesus, ele diz que se ele ficou devendo algo a mais, ele pagava 4 vezes mais a dívida que ele tinha com cada pessoa. Para vocês prestarem atenção o tanto que ele se redimiu na presença de Jesus. Vamos lá, né? Estive com a multidão, desde as notícias iniciais do novo reino. Relativamente a Zaqueu, é ele um rico que desejava instruir-se e furtar a lição. Aqueles amigos a quem o mundo apelida de ávaros é o mesmo que recusar remédio ao doente. Espera aí que eu vou passar. E as meretrizes, Senhor, por que as defendeste? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres, que censuras, ressurgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramarem, enquanto que aparecerão pesados de sombra e lama aqueles que lhes prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade. Para vocês entenderem que essas mulheres também eram vítimas naquela época. Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? Foi quando Exatamente por ele isso. 3 vezes. Vamos lá, Léo. Exatamente por isso. Na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel, mais que os outros companheiros. Ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Mestre, e os ladrões do último dia? Por que te deixaste imolar entre 2 malfeitores? E por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso junto a ti? Como podes julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conheces desde o princípio? Não acoberta os que praticam o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio, para que se transformem em vítimas do próprio desequilíbrio e a empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Com referência ao amigo a quem prometi a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim o fiz, mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação.
Vocês perceberam? Tem o amor de Deus envolvido em todas as situações. Tem a compaixão do Cristo. Mas em algum momento essas pessoas deixaram de responder pelo que elas fizeram? Vamos lá. Pode ir, Léo. Senhor, insistiu, e a responsabilidade com que nos cabe tratar de justiça? Por que pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam? Não anulei a responsabilidade em tempo algum. Roguei algemado à cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Esclareci, tão só, que eles não sabiam o que estavam fazendo. Por isso mesmo se revelavam dignos da maior compaixão. Tá acabando, viu, Léo? Ai, peraí, Léo, desculpa. Pronto. Vai. Ante as palavras do Senhor que concluiu, o antigo mestre de Israel, as lágrimas me subiram das entranhas da lama para os olhos. Nada mais vi que não fosse o véu diáfano do pranto, a refletir as sombras que anunciavam a noite. Ainda assim, ouvi como se o Senhor me falasse longe, muito de longe. Misericórdia quero, não sacrifício. E aí, gente, pode ler esse último pedacinho, o Léo. Nesse ponto da narrativa, Nicodemos calou-se. A emoção sufocara a voz do grande instrutor, cuja presença nos honrava a mansão espiritual. E quanto a nós, velhos julgadores do mundo, que ouvíramos atentos, entramos todos em meditação e silêncio, de vez que ninguém apareceu em nossa tertúlia íntima com bastante disposição para acrescentar palavra. Por irmão X, médium Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier. Isso. Esse texto está no livro do Irmão X, psicografado pelo espírito do Chico Xavier. Deixa eu ver se eu consigo ler esse poema aqui, que ele é muito bonito. Eu mergulho no abismo de mim mesmo, me procuro na caverna em que me escondo. E me encontro encurvado em sofrimento, na escuridão, meus erros camuflando. Me aproximo em anseio, desculpa, gente, me aproximo. E em meio às densas trevas, me conheço, me abraço, me consolo, me perdoo, me acolho, sem reservas, com ternura me aconchego no meu colo. Regozijo ao descobrir-me sem ser falso. Me preencho por amar-me e ser amado. E decido a mim mesmo resgatar. Me retiro da caverna dos meus braços. Me apresento à liberdade. Me encanto e me entrego inteiro à vida por me amar. É uma poetisa, essa moça, ela escreve muita coisa bonita, essa minha Vada. Mas, gente, é para a gente pensar, é para a gente refletir diante de tudo isso que a gente leu, dos poemas, das pessoas que elas também sofrem diante dos seus erros. É para a gente mostrar, é para a gente pensar. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento, porque agora aqui já acabou tudo. Pronto. É para a gente pensar, gente, que diante das imperfeições dos outros, quem garante que eles também não estão sofrendo? Porque nós não podemos parar um pouquinho só em algum momento e refletir que, porque muitas vezes nós tomamos atitudes na nossa intemperança, nós nos precipitamos profundamente. E aí a gente comete um erro. Mas quando é o outro que erra, qual é o julgamento que a gente traz disso tudo? Vocês conseguiram entender? Ficou mais claro assim a questão do perdão, a questão
A questão do julgamento que a gente faz em relação a tudo isso, o que a gente pode estar fazendo para melhorar. Ficou claro? Sim, muito claro. Gostou, Fábio? Gostei, adorei. Eu amo a teoria. Quando a gente age dentro de um conhecimento, Fábio, a gente teve um professor que ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Quando a gente vê aquela pessoa que nos incomoda muito, mas que a gente precisa perdoar, o que a gente tem que fazer? Lá vem o meu professor. E se a gente Nossa, porra. já está do seu lado, pronto para você falar, opa, é agora. Mas o que que a gente faz? A gente já senta ali, já quebra o pau com a pessoa. Tapão na orelha. Tá tudo ali interligado com o nosso temperamento. Não, agora não adianta. Ela pode vir quente que eu estou fervendo. Aí não dá, né? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, eu brinco assim, eu acho que eu acho que o perdão é difícil para todo mundo, né? Acredito, eu, uns mais, outros menos. Quando o Léo falou dessa história, eu lembrei muito disso, ele colocou o vídeo lá no grupo. E tem uma mãe também que teve um filho assassinado há uns anos atrás e ela vai frente a frente, tá filmado isso também, e ela diz que perdoa. Exceções à regra, né? Você falou, estamos aqui para aprender. Então, eu brinco, mas óbvio que desde que eu entrei no curso me ajudou muito. Eu tenho Ajuda um mais, Eu Fábio. tenho um cara que não me descia por algo que fez, em relação a dinheiro, coisa boba assim, até pouco, mas me incomodava muito. E hoje eu consigo, nem toco mais no assunto, porque eu acho que remoer faz mal, né? Pelo menos Com para mim. certeza. Com Então, a partir do momento que eu falei, já foi, eu brinco que tá perdoado, mas não tá resolvido, né? Mas é o que a gente aprende. Não adianta eu falar mal, não adianta eu desejar mal. E quando eu falo mal dele para os outros, eu acho que aquilo dificulta o perdão. Então, eu coloquei isso na minha cabeça com a ajuda dos estudos. Mas a Vivi escreveu agora diário mesmo, É né? Porque diário, diário, diário. é diário. E essa situação, ela foi leve. Pensa que se Sim. você tivesse perdido um ente querido, um Não, eu filho já passei seu, por isso. Eu tive um momento de nessa revolta. Eu perdi um situação, primo com 18 anos assassinado e eu briguei com Deus, né? Então, hoje eu não faria isso. Eu me envergonho da atitude que eu tive. Mas mas é foi a difícil. revolta, Fábio. É a revolta Sim, que nos sim, traz no momento. Mas o claro. mais importante é você ter tirado dessa situação o perdão. Isso. E as lições, né? E a gente vai se libertando aos poucos. É. E a gente também tem que entender que muitas vezes, quando a gente alimenta pensamentos ruins, vem alguns momentos que você passou por dificuldade na sua mente que você já tinha como tivesse perdoado. Mas por quê? Se você está alimentando ali aqueles pensamentos ruins. Por exemplo, você bateu o seu carro, aí você fica tão nervoso pela falta de dinheiro, pela sua situação, por uma série de coisas. Mas aí você começa a alimentar um monte de pensamento ruim. E você está com um monte de problema. O que que acontece? De repente vem essa história que você viveu tão marcante na sua vida com o seu irmão, porque os espíritos se aproveitam, eles pegam o nosso ponto fraco. Vamos ver se ele perdoou mesmo. E aí você lembra daquela pessoa que cometeu aquele crime com ódio. Vocês viram, gente? Está tudo em nós. Sim. Para que vocês não se enganem, para que a gente não perca o caminho, porque é uma caminhada, não é fácil, mas a gente precisa entender algumas coisas. Sim, tem dias que a gente vai bem, obrigada, né? Tem outros que nem tanto. Olá, Dani. Tem- É, aquela partezinha do texto da Sâmia que você colocou, é, e o que vocês estão falando agora mexe muito com
umas reflexões que eu faço de vez em quando, né? Ali no texto falava sobre se acolher, né? E resgatar a si mesma. E falando de perdão também, às vezes acontecem algumas coisas e eu tento muito, assim, cuidar de como eu tô me sentindo, pra não passar também por cima e do tipo, não tá tudo certo, mas, tipo, tem gente que fala que tá tudo ok, mas só tá botando pra baixo do tapete, né? Então, eu fico, às vezes, entre do tipo, assim, o quanto eu estou, tipo, processando o que aconteceu, me acolhendo, me compreendendo, e aonde que eu começo a passar uma linha, e daí vem aquilo que você falou agora, aonde eu passo essa linha e começo também a dar muita voz, assim, para pensamentos que eu já devia cortar. Então, eu acho que a gente também vai aprendendo, né, com o tempo, é um exercício, mas eu tenho bastante dificuldade nisso, assim, de tipo, de até onde essas reflexões são válidas para me acolher, para entender o que aconteceu, ok, bola para frente, e em que ponto que eu começo a ultrapassar, e aí dar vozes para pensamentos intrusos, né, e coisas que daí podem me baixar mais ainda, assim, A sua a... vibração. Uhum. Porque muitas vezes, quando a gente está diante desses pensamentos, Dani, a gente não pode esquecer que às vezes vêm as coisas mais ruins que você já sentia que estava livre daquilo. Mas são os seus obsessores também. Mas se o pensamento não é bom, a gente tem que tentar cortar. E aí, gente, quando a gente fala de perdão, nós fazemos aquela oração todos os dias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Começa que a gente quer que faça a nós, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, o que que é esse pão? É o conhecimento espiritual. Perdoe as nossas dívidas. Aí você começa, né? Perdoa as minhas dívidas, eu te peço, Senhor. Assim como nós perdoamos, olha como Jesus foi um cara inteligente. E se você está pedindo perdão, você tem que perdoar na mesma proporção que você pede. Você pede, você quer ser perdoado, mas você também tem que perdoar o outro na mesma proporção. E quando ele diz Pai Nosso, gente, ele unifica tudo. O Pai Nosso, ele tem um significado profundo. E quando vocês estiverem lá no mediúnico, vocês vão aprender com o Costa que o Pai Nosso, ele abre todos os chakras do nosso corpo. Então, gente, vamos estudar, vamos ficar firme. Os cursos, eles sempre começam com bastante alunos. Eu estou falando isso porque já está quase encerrando, né? Mas às vezes alguns desistem, mas a gente não pode desanimar. Alguns professores a gente não vai ter a mesma simpatia. Alguns professores, vocês vão levar um tempo para ter um entrosamento, mas pensem na evolução de vocês. Pensem na evolução de vocês. O que vale a pena aqui? É a minha antipatia por esse professor? O ano que vem tem outro, eu vou aprender. Nossa, olha quanto livro bacana eu vou ler, né? Deixa eu ver o que essa pessoa tem para ensinar. Porque tudo isso faz parte do aprendizado da gente. E o que a gente vai levar lá à frente quando vocês estiverem no mediúnico? Porque aqui se a gente está falando de perdão, aí vocês vão estar num trabalho mediúnico. Como que vai ser isso? Poxa, eu trabalhei isso até aqui, agora eu consigo ser tolerante com aquela pessoa. Ela é danada, mas o que eu aprendi agora eu vou colocar em prova. Então, isso faz valer, né? Ficou Se com claro aí para estudo é vocês? difícil, imagina sem, né? Ah, então, mas aí já tem É, base. Posso te contar uma coisa, Fábio? Eu aprendi muito mais dando aula. imagina, porque toda aula que você faz é um estudo, né? É um estudo. Toda Sim. aula que você Quando eu vi que prepara. vocês estavam com dificuldade em algumas aulas e que essa próxima estava tratando desse tema do perdão,
Eu falei, eu vou aproveitar e eu vou trazer coisas relevantes para que vocês tirassem proveito de, de, das coisas que vocês mais tinham dúvida. Porque a gente sabe o que vocês têm dúvida na aula. Vai ser assim sempre com todos os professores? Não, mas aí vocês já podem se testar. Eu vou pesquisar. Eu estava fazendo esse estudo, eu falei, gente, mas de onde veio esse 77, né? Esse 7, 77, 70 vezes 7? Eu fui pesquisar e eu achei, está lá na Bíblia Hebraica. Tá bem? Essa turma é fera, tem um grupo de estudo dentro do grupo de estudo. É, é verdade. É E essa verdade, é muito semana legal. o tópico estava bem bacana, falou mais ou menos sobre isso, né? Sobre aquilo que a gente acompanha, aquilo que a gente deixa trazer para dentro da nossa casa. Segunda-feira no GEMB também foi uma palestra da Mocidade, e que falava realmente sobre isso, né? De como a gente manter essa limpeza dentro do nosso lar, né? Que a gente vai para a rua, a gente encontra com pessoas, a gente passa por situação, a gente fica bravo, a gente se exalta. E quando a gente entra nessa vibração, como a gente estava falando, a gente traz para dentro do nosso lar também esses irmãos, né? Então, eles estavam falando antes da gente entrar na nossa lar, na nossa casa, que a gente faça uma prece, independente de onde a gente esteja, no ônibus, na rua, no portão de casa, na porta, né? Que a gente tenha essa limpeza para que a gente não traga para dentro do nosso lar esses irmãos que também, né, que ficam também desamparados, né, que a gente possa iluminar, porque isso reflete no lar como um todo, né? Tava falando especialmente nesse dia sobre as crianças, mas no lar como um todo, né, entre o esposo, a esposa, entre o seu companheiro, entre você e seu, né, o seu filho, sua filha, ou até mesmo se você mora sozinho, né, na forma que você se sente dentro do seu lar, né, tudo te irrita, tudo te deixa bravo, né? Então, é sobre isso mesmo. Olha, eu vou contar uma É, coisa para vocês. Todo mundo erra, né? Deixa eu interromper aqui a gravação,